Estamos indo agora almoçar no No Eat. Eu tô bem cansada ainda da viagem, porque foi uma viagem bem longa. Depois a gente vai no mercado, comprar algumas coisas pra fazer comida aqui e daí fazer marmitinhas, porque eu vou ficar bastante tempo aqui dessa vez. E eu tô morrendo de sono. Eu tô usando uma jardineira que eu comprei naquele Dig for Fashion lá em Floripa. E deu boa. Ficou bem bonita. Ela é bem soltinha. Gostei. A gente tá indo agora num evento que vai ter no Estradinhas Brechó. Daí eu tô separando aqui o que eu vou usar de anel. Isso! Enfim, vou colocar esse brinco aqui, que eu comprei naquele antiquário lá do centro, que eu também sempre falo dele, aquele Tomazinho. Bem bonito.
Hoje é um daqueles dias que eu tô com vontade de ficar deitada na cama, não fazendo nada, não falando com ninguém, em completo silêncio. E eu voltei de viagem ontem. Eu fiquei viajando por umas 2 semanas agora em janeiro. Fui pra Chapecó com a família do meu namorado. E foi muito legal, conheci vários lugares legais que eu não conhecia ainda. E fui em outros lugares que eu já conhecia. Mas eu voltei ontem de viagem. E eu passei ontem o dia inteiro basicamente tirando coisa da mala e dormindo. Então hoje eu acordei meio xoxinha, meio não querendo fazer nada, e eu tava sozinha em casa. E o meu gato, nesse tempo que eu fiquei viajando, ele ficou na casa de uma amiga minha, que ela ficou cuidando dele pra mim. Só que quando eu trouxe ele de volta pra cá, ele acho que esqueceu que eu sou a mãe dele, ele esqueceu que essa é a casa dele, e ele tá demorando pra se acostumar. Então, assim, ele é um gato muito carente, mas ele tá no canto dele, querendo o espaço dele. Eu acho que, assim, 2 semanas foram o suficiente pra ele esquecer que ele tem mãe, que ele tem pai, que ele tem casa. Mas tudo bem. Daí eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu comigo. Que eu falei, não, vou sair de casa. Tomei banho, fui no mercado e eu tô um tempo com um negócio pra fazer que tá aqui dentro da minha cabeça latejando, que é bordado. Só que não é qualquer bordado, porque tem gente que faz esse bordado em foto, tem gente que faz esse bordado em caderno. Então, lá fui eu nessa papelaria que tem aqui perto de casa e eu comprei 2 caderninhos. Eles são bem pequenininhos assim, a capa é mole e tipo não tem nenhum desenho neles. As folhas de dentro são bem fininhas e meio amareladas. E eu tô pensando em fazer um pra mim e um pro Pedro. Porque o Pedro ainda tá em Chapecó, na casa dos pais dele. Então eu vou ter esse tempo até o dia 14 de fevereiro pra poder dar os meus pulos. Mas eu tô pensando ainda em como que eu vou fazer, o que que eu vou colocar, que cor que eu vou usar de linha. O problema é que eu não tenho uma linha fininha. Eu tenho essas agulhas aqui, que a minha mãe me deu de presente faz, sei lá, uns anos. Mas eu não tenho aquela linha bem fininha. Eu tenho, sei lá, umas linhas de crochê que são um pouquinho mais finas. Talvez eu vou usar essas, não sei. Então hoje, pra poder me dar um brilhinho nos olhos, eu acho que eu vou fazer isso aqui. Nesse tempo que eu passei na casa da minha sogra, eu aprendi uma receita com a minha cunhada que eu fiquei um pouco viciada, que é uma receita de bolo de caneca, que vai basicamente banana e ovo, um pouquinho de fermento. E tem uma coisa que não estava na receita, mas eu testei, ficou bem gostoso, que é chocolate 70%. Daí eu fui hoje no mercado, comprei esse chocolate aqui. Eu já provei alguns chocolates dessa marca aqui, e tem um que é de caramelo, que é muito gostoso. Esse aqui tem nibs de cacau, açúcar de coco, castanha de caju, casca de laranja liofilizada, manteiga de cacau e óleo de laranja. Não tem glúten, não tem leite. Eu acho que fica gostoso. Um pouquinho assim, ó, chocolate com gosto de laranja. Só que a banana que eu comprei é gigantesca. Então eu acho que eu vou usar só metade de uma banana, vai um ovo e vai uma colherzinha de café, mas eu não tenho aqui. Essa é a menor colher que eu tenho, só que tem que ser tipo assim, metade da metade da metade disso aqui. E é isso, basicamente é só isso. Tu vai mexer, colocar 2 minutos e 30 no micro-ondas e acabou-se. E daí o que eu tava fazendo quando eu tava lá na casa da minha sogra, eu pegava uma fileirinha só, assim, e picotava bem pequenininho e colocava no meio da massa. Então depois que a massa ficar pronta, tu vai começar a pegar com a colher e o chocolate derrete. Eu não comprei aveia, mas eu acho que se eu tivesse comprado aveia, eu colocaria uma colherinha de aveia. Vou botar canela também. Eu vou ser eternamente grata pela minha cunhada ter me ensinado essa receita, porque é muito difícil eu comer alguma coisa e não passar mal. É muito difícil. Quer ver assim, ó, doce... Qualquer doce, vai comer doce, vai passar mal, é tira e queda, entendeu? É raro encontrar alguma coisa. E ela me ensinou a receita dos deuses, que é pouca coisa, deliciosa. E assim, ó, enche, entendeu? E é um bolinho. Então faz um chazinho, faz um café com esse bolinho. Não tem nada igual.
quando tu olha ele não fica aquela coisa maravilhosa, mas ele fica bem gostoso. Ali dá pra ver o chocolate. Olha isso. Eu comecei a fazer aquele bordado num caderno e deu super errado. Porque eu fiz o bordado muito pequeno e a linha é muito grossa, então acabou que furou e eu não consegui fazer muitas coisas. Então, como eu tinha 2 cadernos, eu fiz maior. Eu acho que ele ficou bem bonitinho, acho que o Pedro vai gostar bastante. Ele gosta bastante de fazer anotações, então esse aqui vai ser um bom presente pra ele. Agora são 8 horas e eu quero tomar um café rapidinho e começar a fazer cerâmica. Porque nesse tempo que eu fiquei lá em Chapecó, acabou que eu não consegui produzir nada. Então eu me atrasei. Eu acabei de lembrar uma coisa, que daqui a alguns dias vai ter o aniversário de uma amiga minha. E eu não pensei em presente, eu tinha esquecido completamente, eu sou uma pessoa muito ruim com datas. Como eu fiz esse negócio aqui pro Pedro e deu muito certo, eu tô pensando em fazer igual pra ela. Então, como eu passei o dia inteiro, basicamente, fazendo várias coisas de cerâmica, eu vou rapidinho lá na gráfica, agora são 5h40, eu acho, 5h30, e lá fecha às 6h30. Então eu vou rapidinho numa gráfica, eu tenho que imprimir umas coisas e vou passar na papelaria pra poder comprar mais um caderno. E eu achei essa ideia muito genial, tô muito feliz que deu certo e agora todas as pessoas que fizeram aniversário vão ganhar um caderno com bordado. Eu acho que é uma ideia muito incrível de presente, fica uma coisa super personalizada, super bonita. Coloquei uma roupinha bem confortável, porque eu não tô me sentindo muito bem na barriga. E vou usar também o meu clogs, que é um dos meus sapatos favoritos. E que fica muito bonito com qualquer coisa. Acabei de chegar em casa. Fui na gráfica, imprimi umas coisas, e essas coisas aqui eu não vou mostrar ainda, provavelmente só mais pra frente, que vai ser pra uma surpresa, então agora ninguém vai ver o que tem aqui dentro. Mas eu passei na papelaria pra comprar caderno, e como os cadernos estavam num preço muito bom, eu acabei comprando 4. Porque eu pensei, sempre tem alguém que faz aniversário. Daí, como eu tenho que fazer uns recortes com as coisas que eu imprimi na gráfica, que eu não mostrei ainda, eu comprei isso aqui, que é tipo um estilete de detalhe. E voltando pra casa, eu passei num sebo. Eu tava querendo encontrar a revista pra fazer umas colagens pra essa surpresa, que eu não vou poder falar o que é ainda. E eu não encontrei, porque lá não tinha revista. Mas tinha vários discos de vinis muito fofinhos, de gatinho. E tinham vários livros muito, muito lindos por R$ 15. Tinha um livro que tava R$ 10. E daí eu pensei, eu queria fazer uns recortes com um livro que tivesse um aspecto assim bem surrado. E eu encontrei vários livros. E eles são lindíssimos. Então, assim, eu não sei se eu realmente vou usar eles pra poder fazer recorte, porque eles são muito bonitos. Mas eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é um dos livros que eu sei que eu não vou recortar nada, porque ele é muito lindo e eu sei que eu vou dar de presente, e eu sei pra quem que eu vou dar de presente esse aqui, que se chama Os Grandes Romances Históricos. Ele é muito bonitinho. E aqui dentro... Olha isso! E depois tem um outro que eu encontrei, que eu sei que vai sair filme agora, que é O Morro dos Ventos Vivantes. Lindo, super bem conservado. E eu tava querendo ler porque eu nunca li esse livro, e né, tá todo mundo falando sobre isso agora, então eu queria ler pra... Ai, meu Deus! Ai, que coisa mais fofa! Ai, que coisa mais linda! Eu não tinha visto isso!
Rosângela, uma recordação de sua amiga, Maria Bernadette Nese, 1963. Agora eu tô com pena da Maria Bernadette Nese. Esses dois aqui eu comprei realmente pensando em fazer os recortes, só que eles são muito lindos. E tudo bem que eles foram R$ 15, só que, cara, eles são muito lindos. Olha isso. Nenhum dos dois eu tinha ouvido falar ainda, então provavelmente eu vou dar uma folhada antes de fazer qualquer coisa. Agora eu tô com um pouco de fome, então acho que eu vou fazer alguma coisa pra eu comer e depois vou começar a fazer o bordado no caderno da minha amiga. Acabou de acontecer uma coisa que eu não tô sabendo muito bem como lidar. Eu tinha isso aqui no meu freezer, que eram 4 coxinhas low carb, sem glúten, enfim. Daí eu pensei, nossa, eu tô com fome agora, eu queria uma coisinha rápida pra fazer. Vou fazer essas coxinhas low carb, sem glúten. E daí aqui tava tipo assim, sem conservantes. Mas na minha cabeça era sem lactose. Não sei por quê, eu vi sem glúten, sem grandão, uma coisa escrita comprida, é lactose. Não, é sem conservantes. Isso aqui tem cream cheese e mussarela de búfala, ambos com lactose. Ou seja, tudo tem lactose, né? Mas sem a enzima lactase. Eu comi, claro, né? Me aproveitei, me esbaldei naquela coxinha deliciosa. E falei, nossa, mas essa coxinha, como ela tá cremosa. Como uma coxinha, pô, quanto queijo dentro da coxinha, né? Que delícia, que delícia. Daí que eu fui olhar pra ver se realmente, assim, era sem lactose, porque tinha muito queijo. Eu tô tipo uma bomba relógio, sabe? Eu não sei quando é que vai vir. Acho que eu vou fazer um chá. Que provavelmente não vai adiantar muita coisa, mas eu acho que aqui, ó, na minha cabeça, se eu fizer um chá de erva doce, vai ajudar, entendeu? Na minha cabeça isso vai fazer efeito. E a minha caixa do chás, ela não tá muito atualizada. Eu tenho Rooibos, mas eu não quero Rooibos agora. Rooibos. Rooibos é uma delícia pra dormir, mas eu não quero dormir. Esse aqui é bem bom também, da Moncler. Ganhei de Natal de uma prima minha. É um chá verde. Esse aqui também é bem cheiroso. Esse aqui é o único chá que eu tenho que tem alguma coisa pra barriga. Chá misto de funcho, erva doce, laranja com gengibre e sálvia. Olá. Ontem eu basicamente morri, mas fui cortar o cabelo. E o cabelo ficou perfeito, porque esse cabeleireiro que eu vou é um cabeleireiro muito bom, eu já vou nele há muitos anos. Sempre que eu vou em cabeleireiros, seja nesse meu cabeleireiro ou em qualquer outro profissional, tem um negócio que eu não sei bem como explicar pra eles, porque assim, o meu cabelo, ele é muito liso, tipo, ele é liso escorrido. Então a minha franja, ela não tem um movimento. E daí eu cheguei aqui em casa e eu pensei, vou finalizar minha franja do jeito que eu faço. E eu pensei em gravar, porque eu sei que tem muita gente que também tem o cabelo igual ao meu e fica pensando, eu nunca vou poder ter aquela franja curtininha porque o meu cabelo não tem movimento. Não se preocupe, cheguei aqui pra mudar esse teu pensamento. Aqui eu vou usar um Babyliss, que já tá bem quente. E se tu tiver chapinha, pode usar chapinha também, só que eu não tenho chapinha, então eu uso Babyliss. E daí, normalmente, eu uso aqueles pentes, que o final do pente é bem fininho. Só que eu esqueci esse pente lá em Chapecó. Então eu vou usar um pincel. Ó, desse lado aqui eu fiz e desse aqui não. Vou pegar um tchuquinho de cabelo e girar. Ui, tá mais curto que eu imaginava. Agora aqui eu vou pegar outro pedacinho e girar. Daí ele vai ficando um movimento, cara, olha isso, ele vai indo pro lado. Claro que tem que ajeitar, não vai ficar com a franja assim. Daí ela fica com um movimento, não fica mais tão retinha. E, no caso, agora ela tá bem inchada, né, porque eu acabei de fazer um negócio com Babyliss. Então, se eu quiser que ela fique mais baixinha assim, o que eu costumo fazer é pegar um lenço, uns 5 minutinhos assim, tu já vê que abaixa a franja. Quando eu tiro, ela fica bem rente aqui, a testa. Mas ele fica com um movimento, entendeu? Ele fica com uma curvinha. Mas, continuando,
Eu queria falar pra vocês sobre este livro. Esse livro se chama Sociedade Paliativa. É de um escritor sul-coreano. E eu ganhei ele de Natal, do meu amigo Pedro. Ele deu um livro desse mesmo escritor pra cada um dos meus amigos, e cada pessoa ganhava um livro com um tema diferente. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tá sempre sentindo dor. Sempre tá com dor de alguma coisa, sempre tem alguma coisa. Ele trata bastante sobre como a sociedade lida com a dor hoje em dia. Porque com as redes sociais, meio que a gente acaba só colocando a parte boa, a parte feliz, a parte alegre, a parte que a gente quer mostrar pros outros. E quando a gente começa a ver as redes sociais das outras pessoas, a gente pensa que todo mundo tá vivendo uma vida maravilhosa, todo mundo tá vivendo uma vida muito boa, uma vida muito alegre, e a gente não. Na sociedade de hoje, quando a gente vai falar pra outra pessoa que a gente não tá bem, tem meio que uma positividade tóxica, sabe? Tanto bem fisicamente quanto bem mentalmente, acaba que as pessoas olham e ficam, não, mas tá tudo bem, mas pensa que vai ficar bem, vai ficar tudo bem. Às vezes, pra tu aprender e sair melhor de alguma situação, tu precisa sentir a dor ou a tristeza, enfim, e realmente, assim, entrar profundamente nela e entender o que aquilo te causa, o que aquilo ali tá fazendo tu passar. Mas dentre as partes que eu grifei, tem algumas que me chamaram muita atenção. Mas quanto mais alegre a alegria, mais puro o luto que nela se oculta. Quanto mais profundo o luto, mais clamante a alegria que nele repousa. Outra parte que eu também achei bem interessante, que fala sobre esse negócio da positividade tóxica, a sociedade paliativa foge desesperadamente do negativo, em vez de se demorar nele. O aferrar-se ao positivo reproduz o igual. Assim, sem dor, também não há nenhuma revolução, nenhuma irrupção do novo, nenhuma história. Esse livro aqui eu queria poder grifar tudo. Tem uma outra parte do livro também que me tocou bastante, que ele fala sobre como hoje em dia a gente vive nessa sociedade da positividade tóxica e todo mundo tá bem o tempo todo. Acaba que quando a pessoa não se sente bem, a sociedade acaba isolando essa pessoa, meio que como ela tivesse que lidar com aquele problema sozinha. O que antes a gente tinha uma comunidade de pessoas que ajudavam. Por exemplo, antigamente uma pessoa tinha um filho e toda uma comunidade estava ali para ajudar, toda uma comunidade estava ali para apoiar, as pessoas se apoiavam. E hoje em dia cada vez mais vai tendo uma coisa de cada um lida com o seu problema sozinho e cada um se resolve sozinho, e daí quando a gente tá bem, a gente se reúne com os amigos, se reúne com as pessoas, e daí sim, a gente pode viver a vida lindamente, maravilhosamente. E não é assim que acontece. Então tem uma parte que ele fala sobre como hoje em dia, quando a gente sente a dor, ao invés dela virar uma metamorfose e tu aprender com aquilo e sair melhor daquela situação, isso vira meio que uma depressão, porque é como se tu tivesse falhado. Tu falhou em ser aquilo que a sociedade diz que tu tem que ser, que é feliz, saudável, 100% do tempo. Então, não consegui ser isso aqui, isso que a sociedade diz que eu tenho que ser, logo fico depressiva, logo sou fracassada. Eu acho que é um livro muito bom, fica a minha indicação pra todo mundo. E agora eu tô lendo um outro livro também desse mesmo escritor. Ele se chama Não Coisas, eu tô quase na metade. Aqui ele comenta como a gente busca mais informação sem querer ter um conhecimento de verdade, senão só consumir, e meio que não dá bola pro que a gente tá pensando. Porque como a gente tá consumindo, não dá espaço pra gente criar, não dá espaço pra gente entender o que tá acontecendo aqui. Enfim, tá sendo um livro bem interessante. Quando eu terminar, eu vim aqui contar pra vocês. Eu vou voltar a trabalhar agora. Quero ver se eu faço mais peças de cerâmica, pelo menos até umas 9 da noite, por aí. E depois eu quero ver se eu paro, vou fazer um chazinho, e daí eu vou ver se eu consigo terminar o livro.